Malaquias, vamos ler o capítulo 3. E nós vamos entrar no capítulo 4, lendo 2 versos. Pararemos no verso 2 do capítulo 4. E iniciando a leitura no capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o dinheiro da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, nem diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa,
diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Queridos irmãos, este livro é o último do Velho Testamento e foi a última manifestação de Deus antes de enviar o anjo para anunciar o nascimento primeiro de João Batista e meses depois o nascimento do Senhor Jesus. Que olha o mistério, irmãos, que vemos aqui que o próprio Deus diz que Ele viria, e Ele veio mesmo na pessoa de Cristo Jesus. Estava Deus, pois Ele disse: eu e o Pai somos um, glória ao nome do Senhor. E nestas profecias, Deus fala claramente, irmãos, primeiro repreendendo a corrupção que havia no sacerdócio. Deus deu o plano de uma volta para Ele através de Moisés, através da lei, amou Israel, estava organizado um culto, estava organizado um modo de servir a Deus, mas todos erraram, não deixou de errar um sequer. Os sacerdotes foram corruptos, foram, irmãos,
muito formalistas, davam mais valor nas formalidades e nas determinações e infinidade de regras do que o temor a Deus. Os juízes corruptos no julgamento, os homens, depois no capítulo 2, irmão, há uma crítica de Deus através deste ministério, deste certamente um profeta, irmãos. Há quem diga que o nome deste livro é a mensagem de Deus e foi a última do Velho Testamento, aquilo que Deus mandou como mensagem, um mensageiro de Deus. Então ele fala contra a facilidade de dissolver os casamentos pelo divórcio e o que os israelitas faziam, divorciando e mandando embora as suas esposas quando chegavam na meia-idade, que às vezes a esposa envelhecia e o marido mandava embora pelo divórcio a esposa israelita e arrumava esposas novas no meio dos cananeus. Olha, irmão, sacerdócio e juízo corrupto, adultério, facilidade de divórcio, mandar embora a esposa porque envelheceu, perdeu a beleza da juventude, eles não queriam mais e casavam com as que eram jovens ali do território, que não conheciam a Deus. Tudo isto, irmão, e mais, muito claro aqui, o sábado era uma ordenança de Deus, os dízimos era uma ordenança de Deus para o plano da lei e para o plano do Velho Testamento. Entendamos bem, irmão, é profundo isto que Deus está dando, porque demorou 400 anos depois disso. Deus esperou Israel, irmão, 400 anos. Eles continuaram igual, errando, pecando. Então Deus estabeleceu o Novo Testamento, novo concerto, novo plano, o plano que ele já sabia que o homem por si só não serviria a ele, tinha que vir ele na pessoa de Cristo, irmão, e perdoar a humanidade e fazer um concerto com todos nós, irmão, como ouvimos na oração, perdoando pelo sangue precioso de Cristo derramado na cruz. Ele fala aqui dos dízimos: vocês me roubam. Como o homem pode roubar a Deus? Eu estabeleci a ordem. Tem 13 tribos, porque em José dobrou Efraim e Manassés, de modo que eram 12 filhos de Jacó, mas dobrando em José foi para 13. Mas um dos filhos, Levi, Deus direcionou através de Moisés para servi-lo e exercer o sacerdócio. Então não foi dado terra para a tribo de Levi. Os levitas não tiveram herança, tiveram casas para morar, mas não tiveram terras para produzir, para dar, irmãos, o fruto, o azeite, os cereais, pastagem para o gado, que dava o couro, a carne, a manteiga e tudo o que é necessário para a sobrevivência. Então Deus estabeleceu 10%, até um pouco menos, ou um pouco a mais, porque na verdade seria 1/12, mas foi estabelecido 10% para trazer para o templo, para trazer para os sacerdotes em cada cidade, onde tinha os locais de culto,
e era para o Senhor. O Senhor tinha como que para ele aquilo, porque era para o bem e o desenvolvimento do plano da lei, mas eles também não davam, colhiam, e tinha a porção de terra um pouco a mais que pertenceria aos levitas, e eles deveriam que colhesse dali, dos grãos, dos animais, os produtos como leite e queijos e assim por diante, irmãos, e também o azeite, o vinho que produziam, era para levar 10% para a manutenção dos sacerdotes. E o povo roubou ao Senhor o sábado, que era um concerto entre Deus e Israel. Quem ler como foi a origem do sábado, vai ver que está muito claro que o sábado foi um concerto entre Deus e uma nação. Quem não é israelita não tem a obrigatoriedade do sábado, e nem quem está fora da guarda da lei, mas dentro da lei era uma obrigatoriedade dada por Deus. Sábado é uma palavra que significa descanso, repouso, e era um sinal entre Deus e Israel. Também quebraram o sábado, não guardaram. Entendem, irmão, a profundidade deste livro chamado Malaquias? Deus se desgostou com tudo o que tratou com o povo pela lei. Eles não cumpriram, não aceitaram. Então ele mandou um novo sábado. Cristo é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Ele pôde trazer para as nossas almas o repouso no reino da sua glória. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, está aqui para nós esta palavra, os pontos fundamentais que Deus estabeleceu com Israel pela lei. O sacerdócio se corrompeu, o juízo se corrompeu, o temor a ele no casamento, os homens adulteraram, se corromperam, divórcio com facilidade. Olha, irmão, esse divórcio já fez um dano muito grande lá atrás. Que Deus nos guarda nos dias de hoje, irmão, porque isto é abominável diante de Deus, os divórcios que não estão fundamentados na palavra de Deus. E dentro do Novo Testamento e dentro do que Cristo explicou, e está muito claro em 19 de Mateus, 10 de Marcos e outros pontos nas cartas apostólicas. Temos que ter cuidado. Deus preparou a esposa da juventude. Irmão, enquanto viverem, vai envelhecendo este corpo, irmão, ele vai envelhecendo, vai perdendo as formas que tinham na mocidade, mas o amor entre o casal, seja ele envelhecido, ela envelhecida, é a esposa, é o marido que Deus preparou. Glória ao nome do Senhor. Então, estas coisas e o que o Senhor estabeleceu não cumpriram. Era para trazer 10%, pois é uma coisa muito lógica, irmão. Se receberam, as 12 tribos tiveram 1/12 do que seria para a tribo de Levi, foi a mais para eles. Deus não queria nada do deles, queria apenas do que Deus separou para o sacerdócio, que eram os levitas. E Deus se achou roubado pessoalmente pela desonestidade e fraude que eles faziam, não dando o dízimo. Em Cristo Jesus, na graça e no Novo Testamento, Deus não requer sábado, não requer dízimo. Tudo isto é coisa que não deu certo
e Deus enviou seu filho. Esperou 400 anos, continuaram na mesma, não houve um justo. O Senhor enviou o seu anjo a anunciar: está na hora de eu enviar o meu filho, vou mandar, eis que eu envio antes o meu anjo. João Batista, irmão, foi um anjo de Deus, preparando o caminho do Senhor. E em seguida, ao seu templo, de repente virá ao seu templo o Senhor. 8 dias de nascido, menino, irmão judeu, uma criança, foi levado pela mãe e pelo pai no templo, de acordo com a lei ainda, porque o Velho Testamento encerrou com a morte e a vitória de Cristo, e no seu sangue foi estabelecido o Novo Testamento. Mas quando o menino entrou no templo, 8 dias, aquele mesmo templo que Salomão, glória ao nome do Senhor, no dia da abertura, no dia da inauguração, ele ofereceu tanto holocausto, irmão, tanto holocausto, só da fazenda de Salomão, ele mandou queimar naquele dia em holocausto 22.000 bois, 120.000 ovelhas, só Salomão. E os outros grandes deram as suas ofertas. Foi ali, irmão, a casa se encheu de glória. Mas quando Maria e José vieram, eles eram pobres, irmãos. E a lei dizia que a oferta era de acordo com a posse. E então eles trouxeram, dentro do que podia, um casal de rolinha, pombinha, que tem no mundo inteiro. É uma ave cosmopolita, irmão. E que valor tem uma pombinha? Mas estava entrando ali no templo o Senhor da glória, o Salvador do mundo, glória ao nome do Senhor. A ponto que o sacerdote, quando pegou o menino, disse: Senhor, já pode despedir-me, já posso ir embora deste mundo, os meus olhos contemplaram o meu Salvador. Glória, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, já aqui no final deste livro, então, o Senhor diz: eis que eu envio o meu anjo, ele vai preparar o caminho diante, não do meu filho, irmão, Deus falando, diante de mim, porque ele mesmo estava em Cristo. Emmanuel, Deus com os homens, Deus conosco. Glória ao nome do Senhor. Ele vai preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, aquele que fará o concerto a que vós desejais, que era do descanso de um sábado eterno. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E depois, irmãos, ele continua dizendo das transgressões da lei, das transgressões de todo o primeiro concerto e a necessidade de estabelecer um segundo concerto. E ele diz: todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Até aqui falava diretamente e especificamente com Israel, mas a partir do novo concerto seria estendida para todas as nações. Serão bem-aventurados aqueles que obedecerem. Porém, vejamos agora nós, irmão, de não errarmos no sentido que eles erraram. Vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: no que ou em que
falamos mal de ti, contra ti. Eu não me agrado quando alguém diz: é inútil servir a Deus, que nos aproveita fazer tudo certinho, guardar aquilo que tu mandas e andar de luto neste mundo, porque o crente, irmão, ele está como que de luto, ele não participa daquilo que a carne se agrada, daquilo com que o mundo oferece. O crente anda de luto nesta terra. E ele então diz aqui: vocês falam, não adiantou nada ser crente, não adiantou nada servir a Deus. Nós consideramos bem-aventurado o soberbo, pessoa que vive a vida, vive os prazeres e ainda prospera. Também os que cometem impiedade se edificam, tentam a Deus e escapam, não acontece nada com eles. Mas diz o Senhor: então aqueles que temem ao Senhor, e já está dizendo do novo concerto, irmão, fala cada um ao seu companheiro, e o Senhor presta atenção e ouve. E eu vos digo, há um memorial escrito diante de mim, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Irmãos, um memorial é alguma coisa que relembra, que é para não esquecer. Então, em muitas cidades, há algum pelourinho, alguma edificação numa praça pública, que é um memorial de um dia de guerra ou de uma vitória, de algum fato importante que ocorreu. Aquilo está para lembrança. Todos que passam, isto aqui é para lembrar aquele acontecimento. Deus tem um memorial diante dele, irmão, com as nossas obras. Ele conhece o que fazemos de mal, mas conhece o que fazemos de bem. E os irmãos vejam, este memorial pode ser uma edificação de pedra ou de outro material, pode ser um livro de anotações, pode ser, porque Deus é eterno, irmão, e é criador, e para Ele não existe nada novo, nenhuma novidade, para Deus não existe. Então os irmãos imaginam uma memória de um computador, guarda uma infinidade de dados, irmãos. É impossível, tem computadores que a quantidade de informações registradas na memória é uma coisa gigantesca. Porém, nenhum computador deste mundo, da atual geração, ou do futuro, podemos dizer isto com segurança, tem a capacidade de um cérebro humano. A nossa memória, o controle do cérebro sobre todo o corpo, órgãos, produção de hormônios e sentimentos, de pensamentos, da inteligência, do raciocínio e de tudo que um ser humano é capaz, que nenhuma máquina é e nem será. Pois, irmão, amar, chorar, sentir tristeza, sentir alegria, só na memória, nos neurônios e nessa máquina feita por Deus, irmãos, superior a qualquer computador do mundo, tem a capacidade de crer, de ter fé, de decidir: vou me batizar,
é o que Deus te deu. Glória ao nome do Senhor. Cada um de nós portamos este memorial chamado cérebro para nos dar toda a condição de sermos semelhantes ao Senhor e de decidir a fazer o certo, ou decidir: eu vou pecar, eu vou errar, eu vou parar, eu vou para lá, eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Irmão, que o Senhor hoje, por esta palavra, unja a memória de cada um de nós, unja nosso espírito, corpo e alma por esta palavra, e caia em nós o temor, porque Deus não aceitou no passado os que desobedeceram obstinadamente, e agora, na graça de Cristo, vamos dar valor ao sangue por Ele derramado. É graça, é perdão. Ninguém por mérito próprio se salva, mas pelo sabão do lavandeiro nós fomos limpos. Eis que Ele virá, será como o sabão do lavandeiro, e será um mensageiro veloz contra a corrupção, contra o mal, contra a feitiçaria, contra os adúlteros, contra tudo que desagrada a Deus, irmão. Mas aqueles que humildemente, como ouvimos na palavra: Senhor, somos fracos, perdoa-nos, tenha misericórdia. Irmão, o sabão do lavandeiro lavará as nossas manchas e levará para a profundeza dos mares. Quem é o lavandeiro que fala aqui a palavra? É Cristo. E qual é este sabão que pode lavar? Coisa que outro sabão não lava. Porque, irmãos, compramos às vezes sabão comercial e se lava a roupa em casa. O sabão às vezes aí é comum, não tira a mancha de óleo, porque na verdade, irmão, apenas rapidamente dizendo, a oleosidade da sujeira, irmão, impregna, fica nos tecidos. O que o sabão faz? Deixa a roupa de molho na água, mas a água não combina com o óleo, ela não atrai o óleo. A água tem a sua tonicidade que não adere ao óleo, separam. Mas aí Deus deu a luz para o homem inventar o sabão, séculos antes de Cristo. Não tinha naquela época, irmãos, substância pronta, alcalina, que é uma base que faz a força do sabão se ligar aos óleos e à sujeira. Então eles pegavam cinza de madeira queimada, onde tem ali substâncias químicas que são alcalinas, como a soda, e prepararam o sabão com algum outro óleo, e esse sabão se liga, como que dois bracinhos têm a molécula, um pega a molécula de óleo de sujeira e o outro pega na água, e vai embora o sabão carregando a gordura, irmão, e leva embora, limpa. E o sabão do lavandeiro é o sabão apropriado. A lavanderia sabe que a dona da casa vai trazer para eles coisa que ela não conseguiu, coisa que não foi possível. Irmãos, o pecado não era possível ser retirado pela lei, mas Deus mandou o lavandeiro. Aleluia! E é o sabão do lavandeiro, é o sangue de Cristo derramado na cruz. Nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo e levados embora, e Deus nos perdoou, e deles nunca mais Deus se lembrará.
Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vamos servir a Deus. Se vier alguma mancha nas vestes de alguém, se arrependa, clame pelo sangue de Cristo, busca o perdão, o Senhor levará embora, pelo poder do sangue de Cristo, toda mancha, todo o mal da nossa vida. Mas agora, irmão, veja o que diz aqui a palavra. Mas como é isto? Deus não guardou. Tem irmãos que erram contra Deus, irmão. Mas aquele irmão era um irmão tão bom. Como é que houve aquele acidente e ele morreu no meio das ferragens? Por que Deus não guardou? Acho que não adianta ser crente. O que acontece para o justo acontece para o ímpio. E Deus ouviu isto, irmão. E esta palavra é para dirimir alguma dúvida de alguém. Por que Deus não guardou aquela irmã? Poderia ter libertado, poderia ter guardado. Por que o Senhor permitiu? Irmão, irmã, não entremos nisto. São mistérios de Deus. Deus sabe porque permite os acontecimentos de enfermidade, de acidente, de morte ao nosso olhar prematura ou precoce, como a morte de um filho jovem ou de um filho adolescente. Irmão, não erremos. Senhor, me ajuda, não quero pecar, não quero errar diante de Ti. Dou graças a Ti por ter permitido e feito o que fizeste. Fazendo isto, irmão, o inimigo vai ficar envergonhado. Deus se glorificará por nós e pela nossa ação. Vamos, irmãos, entender isto, que nesta vida Deus permite que o sol, a chuva, o frio, o calor, o bem, o mal, o bom tempo, o mau tempo, vem para todos. A morte da carne vem para o crente e para o não crente. Tudo aqui neste mundo acontece, irmão, segundo o curso e aquilo que Deus permite para cada um. Vamos entender isto. A nossa esperança não é nesta vida, a nossa esperança não é nesta terra. Meu reino não é deste mundo, disse o Senhor Jesus. Então olha o que Deus diz nesta palavra: aquele dia que farei, aquele que me serve vai ser para mim um particular tesouro. Irmão, imagina um rei que tem muita riqueza, mas tem alguma coisa que ele guarda num porta-joia, ou tem com ele, porque aquele tesouro é particular dele. Irmã, você é do Senhor um particular tesouro. Irmão, a tua alma é preciosa aos olhos do Senhor. Nós somos para Deus, irmão, uma coisa muito amada. E eu poupá-los-ei como um pai poupa o filho que o serve. Então, olha, irmão, se desta palavra alguém levar este verso aqui, você já irá com uma riqueza nesta manhã. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Volte feliz, irmão, volte feliz, irmã, por servir a Deus, pois você é um tesouro particular para Ele. Para o ímpio se espera coisa terrível, mas para quem serve a Deus, o sol da justiça já raiou na sua vinda em Belém, e agora muita parte da palavra que lemos se refere também à segunda vinda, agora para buscar a igreja. E ele virá glorificado,
não virá mais como aquele menininho pobre, aquele carpinteiro que veio como servo, ele virá como Senhor, Senhor da eternidade, Senhor do universo, Senhor sobre a morte e o inferno, Senhor que dará a vida eterna para nós. Porque eis que aquele dia vem, agora da segunda vinda, ardendo como o forno. Todos os soberbos, soberbo é quem se acha grande, grande na capacidade, no poder, poder monetário, poder de mando, não importa, o soberbo. Todos os que cometem impiedade, os erros que ocorreram no Velho Testamento e podem ocorrer nos nossos dias, que Deus nos guarde. Quem isto cometeu será como palha diante do fogo, e o dia que está para vir os abrasará, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que para eles se apagará a memória, não sobrará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Cristo é o sol da justiça. Raiou o novo sábado, porque a eternidade é um dia só, é um sábado eterno, é descanso, repouso pela eternidade. Por isso ele é o sol da justiça e é o nosso sábado, é a graça que Deus prometeu. Salvação trará debaixo das suas asas para a igreja, e sairemos dessa terra, irmão, e vamos viver com o Senhor na vida eterna. Esta é a palavra. Lembremos, irmão, não pequemos por pensamento contra o que Deus permite que aconteça na nossa vida ou em algum familiar nosso. Deus sabe por quê. Tudo está debaixo do plano dele e tudo está nas mãos dele. O importante é servir a Deus, porque haverá uma grande diferença na volta de Cristo entre aquele que foi crente e serviu a Deus e aquele que abandona a Deus e não o serve. É a palavra. Deus seja louvado.